Bom dia, crianças lindas. Vamos à nossa aula de hoje no livro de Ciências, na página 66. E aqui a gente vai observar o que é que nós estamos vendo nesta página. O que será que está acontecendo? Então, o tema da nossa página é O Tempo Passa. É o início da nossa unidade 3. O tempo passa. E aí a gente está observando a professora, lecionando as crianças na sala de aula e o álbum de Patrícia de 2014, a menina observando quando Patrícia ainda era um bebê. E aí tem 4 questões que diz assim: vamos conversar. O que a menina da página 60 está olhando? Então, se a gente observar bem, ela está olhando um álbum de fotografias, né? Observando quando ela era ainda um bebê. A questão de número 2 diz: o que ela está imaginando? Então, ela pode estar imaginando quando ela crescer que for ser professora, quando ela crescer que for assumir um outro trabalho, quando ela crescer que for ser mãe de família também, como está mostrando na fotografia, ela e a mãe dela. Na questão de número 3 diz assim: ela vai se parecer mais com um adulto ou com um bebê com o passar do tempo? Lógico, os bebês eles nascem, pequenininhos e depois vão se desenvolvendo. Com o passar do tempo, eles vão parecer mais com um adulto do que com um bebê, porque esse processo é natural na vida do ser humano, que a gente viva cada fase da vida, né? A infância, a adolescência, a juventude e novamente a gente volta a ser bebê na velhice, né? A ficar dependendo dos cuidados das outras pessoas. A questão de número 4 diz: o que você pensa quando observa essa imagem? Então, a gente pensa, que todos vocês têm em casa esse albinho de bebê, de quando vocês nasceram pequenininhos. Então, as fases da vida que a gente já viu em outras aulas de ciências é assim: a gente nasce, o bebê cresce um pouco, se torna criança, começa a ir para a escola, porque quando a gente é bebê, a gente bebê novinho mama no peito da mãe, toma leite na mamadeira, toma gagalzinho, e aí a gente vai crescendo. Quando a gente chega aos 2 anos, 3 anos, a gente começa a frequentar as escolinhas, a creche, e aí a gente vai se desenvolvendo. Hoje vocês com 6 anos, completando 7 anos, estão na escola Jesus Menino. Daqui a alguns anos, quando vocês completarem 11 anos, vocês estão saindo da escola Jesus Menino. 10, 11 anos estão, alguns saem com 10, outros saem com 11, Da escola Jesus Menino para outra escola, estudar o ensino fundamental maior. E aí, quando vocês chegam no 9º ano, por volta dos 14 anos, 15, vocês saem para estudar em mais outra escola, o ensino médio. E assim, quando vocês têm por volta de 17, 18 anos, vocês já saem daquela escola para ir cursar a faculdade. Então, já na idade adulta, Então, esse é o processo de vida. A gente nasce, cresce, pode se reproduzir e morre. Então, essas fases esse é um processo natural na vida de cada pessoa. Essas fases, elas não são substituídas, elas são sequenciadas. Você nasce bebê, você se torna adolescente, se torna jovem e idosa. Essas fases, elas seguem uma sequência, elas não voltam ou não tem sentido aleatório, elas são uma sequência. Você jamais pode nascer um bebê e ser um velhinho para depois vir ser um jovem ou um adolescente. Não, de jeito nenhum. Você segue o processo da vida, que é nascer, um bebezinho pequeno, amamentado pelo peito da mamãe,
E aí você vai crescendo, se desenvolvendo, chega à adolescência, depois chega à fase adulta, e aí você começa a namorar e já vai ter outros filhos e volta o mesmo processo seu. O bebê que você vai amamentar, que vai crescer, que vai ser adolescente, que vai ser adulto. E aí você vai ser já a fase da velhice. E o seu bebê posteriormente vai seguir o mesmo ritmo. É assim desde que o mundo é mundo. As pessoas nascem, se tornam adolescentes, adultos e velhos. E no processo de desenvolvimento dos seres humanos, os animais, as plantas e os seres humanos, eles nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem, podem se reproduzir e morrem. Tem alguns seres humanos que não se reproduzem, ou seja, não têm filhos. Adotam, outros nem quer ter e nem adotam, mas o processo segue. Quando chega a velhice, é óbvio para todos. Acaba com a morte, o processo de desenvolvimento da vida. E aí a gente vai virando essa página, sabendo que esse processo não pode ser trocado nem substituído de maneira alguma. Ele é um processo com sequenciamento. Nasce, se torna adolescente, se torna adulto e se torna velhinho. Na página 62, nós temos aí um experimentos de cabeleira de alpiste. Então, a página 63 é a resposta do experimento. E aí você pode fazer esse experimento, fotografar e mandar para a tia, ou se houver muita dificuldade na sua casa de fazer esse experimento, você pode deixar para um outro tempo. Porque esse experimento ele é feito com meia, tesouras de pontas arredondadas, pó de serragem, que é o que a gente chama de pó de madeira, meio copo de sementes de alpiste, que é aquelas sementes que se compra para passarinho, tinta guache, pincel fino, barbante e água, relógio ou cronômetro. Porque o experimento consta no seguinte: você vai pegar uma meia, colocar dentro o alpiste, molhar esse alpiste, amarrar e desenhar um rosto de boneco. Com o passar dos dias, esse alpiste, por ele estar sendo molhado dentro do pó de madeira, né? O pó de serragem é o pó de madeira. Coloca alpiste misturado com pó de madeira e molha. E amarra essa meia e desenha o rosto do boneco. E aí, com o passar dos dias, esse alpiste ele vai crescer. E a plantinha, quando cresce, ela procura espaço para sobressair, porque faz parte do processo nascer e se desenvolver. Então, ela procura qualquer lugar para sair. Então, a meia, como ela está bem amarrada, ela fica assim um pouco ralinha e deixa que o alpiste passe pelos buraquinhos da meia e cresça como se fosse o cabelo do boneco. Então, a plantinha alpiste vai crescendo, o boneco está com o rosto desenhado e a plantinha vai crescendo como se fosse o cabelo do boneco. É bem interessante essa experiência. Quem tiver condições de fazer, faça. Agora, se a mamãe não puder ir comprar alpiste, não vai brigar não, deixa para lá, tá certo? Mas se ela puder ou na sua casa tiver, faça a experiência, é bem interessante. O pó de madeira é fácil conseguir. Em todas as madeireiras, esse pessoal que trabalha com serraria, eles fazem doação desse pó de madeira, até porque é só um pouquinho. Aí vamos para a página 64, que a gente vai falar sobre a organização do dia, certo? E aí, nessa organização do dia, a gente vai se perguntar assim: como é que o dia passa? Como será que passa o dia? O dia ele começa a passar através da contagem de tempo. E a contagem de tempo ele acontece aqui com o relógio, através desse ponteiro do segundo. Quando esse ponteiro está parado no 12, que ele dá todo esse giro aqui, que chega aqui novamente, ele tem percorrido 60 segundos.
Quando esse ponteiro do minuto percorre do 12 todo esse giro e chega aqui novamente, ele tem percorrido 60 minutos, que corresponde a 1 hora. E quando esse ponteiro da hora está aqui no 12 e percorre todo este momento, até chegar no 12 novamente, ele tem percorrido um dia inteiro, tá certo? Então, isso faz parte do processo. Começa a contagem do tempo a partir do momento do ponteirinho dos segundos. Ele conta 60 segundos, que correspondem a 1 minuto. O minuto conta 60 segundos, 60 minutos, que corresponde a 1 hora. E a hora dá uma volta no relógio, que corresponde a um dia. Tá certo? Então, as horas, elas começam a serem passadas a partir do ponteiro do segundo. E aí, o que é que está sendo desenvolvido no processo do tempo? Começando a partir do segundo, nós vamos ter o processo da contagem do tempo da hora. Então, no momento que o ponteiro do segundo começa a trabalhar, nós estamos também trabalhando o processo de tempo, que é chamado hora. Essa hora, ela se apresenta como o tempo. O tempo. É hora de almoçar, é hora de brincar, é hora de estudar. Para tudo tem sua hora. A gente ouve muito as mamães e as vovós falar esse tema. Para tudo tem sua hora. Então, essa hora, ela faz parte do tempo, certo? E se a gente for observando, olha a palavrinha tempo, ela começa com um pedacinho T. Tem. T-E-M. Antes de P e B só se escreve M. Então, tem, ó, 2 sílabas tem essa palavrinha. E a palavrinha que te mostrou antes, hora, ela começa com H. Ela tem o som mudo, essa letrinha H tem o som mudo. A gente pronuncia a partir do O. Hora, 2 sílabas. A mesma coisa, essa palavrinha aqui. Tempo, 2 sílabas. E aí esse tempo, ele pode ser o tempo passado, quando você era um bebezinho. Olha aqui que interessante, a palavrinha passado, a primeira sílaba dela é P-A-S, paz, sa, dó. O S-S e o R-R, ele não fica junto em lugar nenhum na mesma sílaba. Eles vão sempre se separar. Então, paz, sa, dó. Então, esse tempo, ele é contado e relembrado a partir do tempo passado, de quando você era um bebê, do tempo presente, que hoje você é uma criança linda do presente, né? Todas as crianças lindas que estão mudando jeitinhos, né? Então, presente, 3 sílabas tem nessa palavra, presente. E uma outra forma de contar o tempo é o tempo futuro. Futuro, que é o que você vai ser daqui a alguns anos, você vai ser adolescente. Então, futuro. Então, a contagem do tempo, das horas, se dá através do tempo. As horas vêm através do tempo, que o tempo pode ser contado em passado, presente e futuro. E tudo isso vai acontecer nesse processo das horas para que você chegue a crescer, certo? Você vai crescer. Então, quando você crescer, você vai se tornar um adolescente. E esse faz parte do processo da vida. A hora que conta o tempo, a hora que conta o tempo que pode ser contado em passado, presente e futuro. E tudo isso leva você a crescer, certo? E aí todo esse processo começa a partir
do relógio, certo? Relógio, tudo isso começa a partir do relógio, essa contagem do tempo. Relógio. E aí, agora a gente vai assistir a uma musiquinha do Mundo Bita, bem linda, que ela fala da contagem do tempo no relógio, né? O relógio que faz trim-lim-lim. E aí vocês assistem esse videozinho com bastante atenção para reforçar a aprendizagem desta contagem de tempo. E aí a gente volta para esta atividade, falando sobre a organização do dia. Que ele diz assim: se você observar o céu, vai parecer que a aparência dele muda ao longo do dia. De manhã, o sol aparece e começa a iluminar o ambiente. Durante o dia, o sol ilumina e aquece o ambiente. Ao fim da tarde, o sol vai desaparecendo no céu. Quando chega a noite, já está escuro. É possível ver a lua e as estrelas. Então, o dia inicia com o raiar do sol, né? As pessoas gostam de dizer isso, com o raiar do sol. Então, os raios de sol aparecem iluminando o dia, separando o dia da noite. A gente sabe que a noite acabou quando, mesmo com as luzes de energia elétrica acesa, o sol começa a brilhar. Então, quando o dia amanhece, que o sol nasce, os raios de sol, eles são tão fortes, expressando que é dia, que ele tira a luminosidade da energia elétrica. Por mais que as luzes da cidade estejam todas acesas, mas quem vai iluminar mais e melhor é a luz do sol, porque os raios de sol, eles são fortes, eles iluminam. Então, o dia mostra que é dia através do raiar do sol. E aí, durante todo o sol aquece o ambiente. Tem horas que o sol está muito quente, tem horas que o sol está escondido por trás das nuvens e a gente nota que o tempo ficou um pouco mais frio, mas quando o sol está sem nuvens ao redor dele, a gente nota que o sol é bastante quente, ele aquece mesmo o dia inteiro. E aí, quando é a tardinha, esse sol, ele vai se escondendo no céu. E quando ele vai se escondendo no céu, a gente nota que a noite está chegando. E quando chega a noite, novamente precisa que as luzes da energia elétrica sejam acesas para iluminar. E aqui na questão de número 1, pede para você observar as duas imagens da catedral e dizer qual é dia e qual é noite, certo? Então, se a gente observar, a gente vai perceber que essa daqui é dia. A luminosidade deixa ela bem mais clara, as nuvens do céu, o céu azul, a gente percebe nessa imagem que aqui é dia. E essa daqui, o céu bem mais escuro, a imagem também um pouco opaca, a gente percebe que essa daqui é a imagem da noite. Então, imagem do dia e a imagem da noite. E ela diz assim: compare as imagens da Catedral Metropolitana de Brasília. Faça um X na imagem que é dia. E a gente vai observar que na imagem que é noite, a catedral está mais opaca, o céu está mais escuro, né? E na que é dia, tudo está mais claro, o sol cheio de nuvens, então você vai fazer um X na imagem dia. O que ilumina a catedral em cada imagem? Então, a catedral é iluminada por lâmpadas à noite e pelo sol durante o dia, né? Você vai responder isso, que durante a noite ela é iluminada por lâmpadas e durante o dia ela é iluminada pelo sol. Antes do dia a dia, atividades do dia a dia. Ao longo do dia, fazemos muitas atividades, algumas como escovar os dentes, realizamos todos os dias e outras como ir ao médico acontece só de vez em quando. Circule a atividade que você faz todos os dias. Então, todos os dias você precisa tomar banho, né? Ao dentista você só vai de vez em quando. Que outras atividades você faz todos os dias? Você pode estar escrevendo, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, se alimentar. Tudo isso são atividades que você faz todos os dias. Virando a página, tem assim: os seres humanos organizam suas atividades
de acordo com os períodos do dia. Veja as atividades de Leandro ao longo do dia. Então, pela manhã, ele toma café, à tarde ele brinca, à noite ele toma banho e vai dormir. E aí tem outras atividades também que ele faz. Ele acorda de manhã, ele toma café, à tarde ele brinca, ele estuda, à noite ele janta com a família, toma banho e vai dormir. Tem assim, complete as frases com as palavras do quadro. Acorda, dorme, café, lição, banho e brinca. Então, pela manhã, o que é que ele faz? Leandro acorda, toma café da manhã e vai para a escola. Está aí no espaço da manhã. Os 3 espaços, ele acordando, fazendo assim com os braços, né? Ele tomando o café da manhã e ele na escola. À tarde, o que é que Leandro faz? À tarde, Leandro brinca com seus amigos e faz a lição. Tem aí ele brincando e ele sentado na mesinha com a lâmpada acesa estudando. E à noite, o que é que Leandro faz? Leandro janta com sua família, toma banho e em seguida vai dormir. O processo da vida de Leandro é igual ao nosso processo de vida. Todos os dias acontece isso também com a gente. A gente acorda, toma café, vai fazer a atividade, né? Quando a gente podia ir para a nossa escola, a gente ia para a nossa escola. Agora que a gente não pode, por causa da pandemia, é melhor que fiquemos em casa para mantermos a nossa saúde. Então, a gente faz a nossa atividade assistindo o vídeo da tia. E à tarde a gente brinca, a gente conclui alguma atividade que não foi concluída pela manhã e à noite a gente toma banho, janta, assiste e vai dormir com a nossa família, né? Esse é o processo da vida. A gente nasce, cresce, se desenvolve, pode se reproduzir ou não. E o processo de crescimento, ele se dá a partir do segundo em que a mãe de vocês ficaram grávida de vocês. Vai um processo de 9 meses para ela poder trazer você ao mundo, e nesse processo de 9 meses que você chega ao mundo, você chega bebê, novinho, amamentado pelo peito da mamãe, né, pelo seio da mamãe, e aí você vai aprendendo a engatinhar, aprendendo a comer, aprendendo a dar as primeiras passadinhas, e aí você, no processo de desenvolvimento da criança, você vai se desenvolvendo, começa a estudar na creche ou nas escolinhas particulares. Depois, você está nessa fase agora de chegar à Escola Jesus Menino, e aí você vai para a fase depois da adolescência, em outra escola, para a fase adulta, e novamente você começa esse processo do bebê e gerar a nova família. E aí, depois da fase adulta, você vai para a fase da velhice. Esse é o processo. Da mesma forma é o processo dia e noite. Todos os dias, o dia termina para dar lugar à noite. Todas as noites terminam para dar lugar ao dia. Durante o dia você tem suas atividades, durante a noite você tem o seu sono. Esse é o processo de vida de cada pessoa na contagem do tempo. Desde que a gente é gerado até o momento que a gente morre, a vida se passa dessa forma, através da contagem de tempo e as etapas da vida seguindo uma sequência que não volta. A gente só lembra com saudades do passado e só planeja o futuro, mas a gente só vive o presente. A gente vive o presente relembrando o passado e planejando o futuro. Certo, meus amores? Beijo e até amanhã.